Boa noite, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos em mais uma segunda-feira na nossa EBD, Escola Bíblica Digital, um momento onde nós recebemos instrução da Palavra do Senhor, tiramos nossas dúvidas, um momento muito especial de estudo das Sagradas Escrituras. E nesse tempo agora nós vamos iniciar um período de estudos sobre o livro dos Salmos. Já parou para pensar quão precioso é esse estudo? Glória a Jesus Cristo. Então, eu já queria te convidar a ter ao seu lado um papel, a ter ao seu lado uma caneta, começar a fazer anotações. Hoje, especialmente, nós iremos trazer uma introdução sobre o livro dos Salmos. Então, hoje, nós vamos fazer um panorama geral sobre esse livro. Gente, tem coisa muito preciosa para nós podermos absorver nessa aula de hoje e em todas as outras próximas também. Você que está conosco, já deixa aqui o seu glória a Deus, deixa aqui o seu aleluia, deixa o seu boa noite. Creio que teremos juntos uma jornada de estudos da palavra do Senhor Jesus. À medida que o estudo for acontecendo, você tiver alguma dúvida, bota sua dúvida no chat. Todo o nosso pessoal, vamos fazer contato e procurar ao máximo sanar essas dúvidas. Você que já nos acompanha ou está conosco na EBD, já tem mais de meses, então coloque aqui há quantos meses você já participa das aulas da EBD. 1 mês, 2 meses, 1 ano, mais de 1 ano. Coloque aqui há quanto tempo você já participa das aulas da EBD. E deixa eu abrir meu coração para vocês. Eu acredito muito no poder do parcelamento. Jefferson, como assim? É simples. Querido, não tem como nós absorvermos todo o conhecimento de uma vez. Mas a cada segunda-feira, onde nos reunimos nesse ambiente de estudo da palavra de Deus, nós vamos crescendo 1%, nós vamos absorvendo um pouquinho de conhecimento mais, tirando uma dúvida, tendo uma resposta, ou seja, de pouquinho em pouquinho, nós vamos nos tornando melhores conhecedores da palavra do Senhor, melhores adoradores ao Senhor e melhores cristãos. Isso por meio do conhecimento. Carrega uma frase comigo, e essa frase é muito especial. O conhecimento liberta, o conhecimento transforma e o conhecimento agrega valor. Amém? Glória a Jesus Cristo. Prontos para a nossa aula? Você de Suzano, do Itaim, do Alto Tietê, de fora de São Paulo, coloca aqui também agora de que lugar você está falando e o quanto essas aulas têm te abençoado. Você que é líder de ministério, você que é pastor de igreja, você que aceitou Jesus recentemente ou que já é crente há muito tempo, eu queria que você fizesse um comentário resumido. O quanto essas aulas têm te abençoado. Para quem prega, é normalmente a cereja do bolo que você recebe, né? Então aqui vai acrescentando valores, acrescentando informação, acrescentando conhecimento. E é muito especial e eu acho que o conhecimento é muito bom. Então, comente aqui agora. Eu vou te dar 30 segundos para nós já podermos orar e entrar na nossa aula de hoje. 30 segundos para você fazer algum comentário aqui do quanto essas aulas têm te abençoado. Tem abençoado tua casa, tem abençoado teu ministério, tem abençoado tua família. Como tem sido esse tempo de adoração, de conhecimento, todas as segundas-feiras, às 20 horas, reunidos, aprendendo e estudando a palavra do Senhor Jesus. Comente aqui e para a glória do Senhor, nós iremos hoje para mais um estudo. O estudo do livro de Salmos. Aleluia, gente, eu estou com o coração muito contente por esse estudo. Eu estou com o coração muito feliz por esse estudo e creio que o Espírito Santo tem coisas preciosas para nós. Você crê nisso? Glória a Deus, aleluia. Vamos orar? Vamos consagrar esse tempo ao nosso Pai, vamos consagrar esse tempo ao nosso Deus, esse tempo tão precioso. Aleluia. Lá onde você estiver, se puder, feche os seus olhos comigo, vamos orar. Se você estiver dirigindo, por favor, não faça isso. Não quero me sentir culpado, então não feche os seus olhos se estiver dirigindo. Mas se estiver na tua casa, em um ambiente mais tranquilo, feche os teus olhos, vamos falar com Deus. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado por esse tempo, obrigado por esse momento. Obrigado por mais essa aula, mais esse módulo que se inicia, Senhor. Mas esse tempo de conhecimento da Tua Palavra. Sabe, Espírito Santo, eu sei que o Senhor é poderoso.
para fazer infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos. Eu sei que o Senhor é poderoso para coordenar, governar, Pai, e tomar todas as direções possíveis. Senhor, eu queria te pedir, na onde esse vídeo chegar, na onde esse áudio chegar, que não seja só uma instrução, que não seja só uma informação, mas que seja uma transformação de conhecimento, que seja uma transformação de vida, que seja uma transformação de hábitos, Pai. Espírito Santo, eu queria te pedir, conduz essa aula debaixo da sua presença, conduz essa aula debaixo da sua graça, conduz essa aula debaixo do seu favor, conduz, Pai, este momento nosso debaixo das suas poderosas mãos, porque eu sei que o Senhor Deus é quem faz todas as coisas. E nosso objetivo, Pai, é único, é te glorificarmos, pois, Pai, a tua palavra nos diz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória do meu nome. Então, Senhor, aqui estamos reunidos hoje, para a glória do teu nome santo. Amém, amém e amém. Glória a Deus, querido. Bora então para o nosso momento de hoje, introdução ao livro de Salmos. Você que está com o teu papel, já comece a anotar aí. E eu já queria começar observando com vocês que a nossa Bíblia, se você pegar a sua Bíblia em todo o Antigo Testamento, ela tem 39 livros. Quantos livros tem? 39 livros. Se você estiver anotando, já anota isso porque é uma informação muito legal. O Antigo Testamento nosso é composto por 39 livros, ok? Na Bíblia hebraica, esses 39 livros, eles têm 3 divisões, que é a lei, os profetas e os escritos. Na língua hebraica é chamado Torá, Nevim e Ketuvim, lei, profeta e escrito. Porém, na nossa Bíblia, quando ela passou pela Septuaginta, que foi um encontro dos 72 para traduzir a Bíblia do grego para o hebraico, foi feita uma outra divisão, para que nós pudéssemos compreender muito melhor, para que nós pudéssemos entender muito melhor nossa Bíblia. E qual é a divisão que foi feita? E é isso que eu quero tomar nota com você. Então, a nossa Bíblia, o Antigo Testamento nosso, ele é dividido em blocos. Se estiver tomando nota, anota isso porque é muito importante. O primeiro bloco do Antigo Testamento da nossa Bíblia é chamado Pentateuco. Penta vem da palavra 5. Teuco vem de escritos. Então, são os 5 primeiros livros da Bíblia, os 5 primeiros escritos da Bíblia, sendo ele Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Essa é a primeira divisão que a gente tem na Bíblia, escrito por Moisés, o Pentateuco. Depois do Pentateuco, nós vamos ter os livros históricos, que são 12 ao total. Estes vão de Josué até o livro de Esther, contendo 12 livros. Esses livros históricos, e aqui, irmãos, isso é muito legal de você começar a ter essa visão da Bíblia. Por quê? Porque se você deseja estudar a história de Israel, não adianta você querer procurar a história de Israel lá no livro de Mateus, de Marcos ou de Lucas do Novo Testamento. A história de Israel está contida nesses 12 livros. Então, nesses 12 livros, nós vamos ter a entrada do povo em Canaã, a travessia do deserto, a entrada em Canaã. Depois da entrada em Canaã, nós vamos ter cativeiro babilônico. Depois do cativeiro babilônico, nós vamos ter a construção do templo. Nós vamos ter todo esse panorama da história de Israel. Então, esse segundo bloco é chamado bloco dos livros históricos. Depois nós vamos ter um terceiro bloco, que é chamado bloco dos livros poéticos, que são 5 livros, que vai desde Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão, que são os 5 livros poéticos. Depois, nós vamos ter os livros proféticos. Os livros proféticos, eles se dividem em 2 partes. Nós já tivemos um estudo sobre os profetas. O livro profético, nós vamos ter uma divisão de 2 partes, que são chamados profetas maiores, que são 5, e profetas menores, que são 12. Mas aí você pode pensar, por que maior e por que profeta menor? Um é mais importante que o outro? E então eu te diria, não, profeta maior, ele é chamado de profeta maior por conta da duração do ministério que ele exerceu.
Profeta menor, ele é chamado de menor porque a duração do ministério dele foi mais curta. Então, para que se pudesse fazer uma divisão, colocou os profetas menores em 12, que é um bloco, e os profetas maiores em 5. Esses profetas maiores, nós vamos ter ali Jeremias, Isaías, Ezequiel e Daniel, ok? Sendo que Jeremias escreveu Jeremias e Lamentações de Jeremias. Então, nós vamos ter 5 livros que são os profetas maiores. Pois bem, dada essa primeira informação sobre os livros da Bíblia e como eles estão inseridos no Antigo Testamento, o livro dos Salmos, ok? Eles estão dentro dos escritos poéticos. Você já sabia disso? Alguém já tinha te contado que o livro de Salmo, ele está dentro de um compêndio, de um bloco de livros, chamados livros poéticos. Ah, deixa eu só acrescentar mais uma informação. Por quê? Olha que precioso. Na Bíblia hebraica, na nossa Bíblia, nós vamos ter essa divisão: Pentateuco, histórico, poético e profético. Na hebraica, nós vamos ter lei, escritos e profetas. Só para você ter uma ideia, certa vez Jesus está andando e Jesus faz uma citação, ele diz em Lucas 24:44 a seguinte palavra: em seguida Jesus lhes explicou, são estas as palavras que eu lhe ensinei, quando ainda estava entre vós. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Ou seja, gente, tudo que tem na lei, nos profetas e nos salmos é todo o Antigo Testamento na Bíblia hebraica. O que Jesus está dizendo é, todo o Antigo Testamento apontava para Jesus. Uau, que precioso! Todo o Antigo Testamento apontava para o Messias. Todo o Antigo Testamento apontava para o Salvador. E aí Jesus disse, olha, quando eu vim ao mundo, quando eu estou vivendo no mundo, morrer e ressuscitar, tudo que esteve inserido no Antigo Testamento está se cumprindo em mim, na lei, nos escritos e nos profetas. Olha que informação preciosa você tem hoje. Por isso, eu gosto de uma frase de John Stott. John Stott diz o seguinte: o Antigo Testamento está explicado no Novo, e o Novo Testamento está embutido, está escondido no Antigo. Ou seja, a Bíblia inteira tem uma única fala e uma única história. Qual é a história? A história de Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Você podia dar um glória a Deus aí, né? Você podia dar um aleluia. Então, você fez essas anotações? A separação da Bíblia hebraica, porque a escrita original é hebraica, e na Septuaginta, a reunião dos 72, quando a Bíblia foi traduzida para o grego, ela foi separada em outros blocos para que nós pudéssemos ter uma melhor compreensão dela. Sendo esses blocos Pentateuco, histórico, poéticos, proféticos. Combinado? Agora, meus irmãos, como o livro de Salmos, ele está inserido dentro dos livros poéticos. Agora nós começamos nosso panorama do livro dos Salmos, ok? Então, se você estiver anotando, já começa a anotar aí. Panorama do livro dos Salmos. Gênero literário, poético. Irmão, vamos só separar uma coisa. Isso já é importante até também de você estar anotando. A poesia na língua portuguesa, ela é rímica. Então, toda poesia na língua portuguesa, ela tem uma ideia de rimar. Ok? No entanto, o que eu preciso ter na minha mente é que a Bíblia não foi escrita originalmente na língua portuguesa, ela foi escrita na língua hebraica. E na língua hebraica, a poesia não tem uma ideia de rima, nunca. Na língua hebraica, a poesia ela tem uma ideia de construir pensamentos. Pegou essa informação? Então, o livro de Salmos, de Jó, de Provérbios, de Eclesiastes e Cantares de Salomão, eles não são livros, embora estejam considerados como poéticos, eles não são livros que trazem rimas. Ao contrário, eles são livros que trazem ideias, pensamentos, conceitos. Porque no hebraico, ou na língua hebraica, ou na tradição judaica, rima é formular pensamentos, formular ideias, ok? Diferente da língua portuguesa, que rima é que poesia é rima, que poesia é composta por rima, tá bom? Poesia é composta por rima. Na língua hebraica, poesia é composta por pensamentos. Agora, o gênero literário é poético, mas ele tem algumas coisas de nós notarmos. A primeira delas é que o livro de Salmos,
ele é composto por sinônimos. Pastor, me explica isso. Sim, te explico. Muito tranquilo para você poder entender esse panorama dos Salmos. Isso vai te dar uma dimensão muito boa de quando você estiver estudando. O livro dos Salmos, no primeiro verso, no capítulo e no primeiro versículo, ele vai te dar um conceito, ele vai te dar uma ideia, ele vai te dar um pensamento. E logo em seguida, ele vai continuar aquele pensamento, trazendo palavras diferentes, ok? Mas, mesmo com palavras diferentes, trabalhando a ideia do primeiro versículo. Consegui ser claro para você entender isso? No primeiro versículo, ele vai te trazer um conceito. E todos os versículos subsequentes, ele vai trabalhar em cima daquele conceito apresentado no versículo 1. Então, a primeira forma literária que nós temos da poesia é sinônimica. O que é isso? Ele vai trabalhar uma ideia de sinônimo. Vamos pegar um exemplo no Salmo. Está com a sua Bíblia aí? Abre a sua Bíblia no Salmo 2, verso 1. Salmo 2, verso 1, ok? E olha o que eu acabei de te dizer. Salmo 2, verso 1 diz assim: Por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Veja que ele te dá dois conceitos. Embora seja uma pergunta, mas ele te dá dois conceitos no verso 1. Ele diz o primeiro conceito: as nações estão em guerra, as nações estão se amotinando. E aí na segunda linha ele diz assim: eles estão tramando em vão. Primeiro, a guerra das nações. O segundo, tudo isso é em vão. Agora, olha nos versos seguintes, que ele vai trabalhar exatamente essa dinâmica. Isso é uma forma poética dos Salmos. Olha lá, vamos ver o verso 2? Olha lá, a primeira linha do Salmo diz assim: as nações em guerra. Agora olha o verso 2. Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor, contra o seu ungido. Olha o verso 3. Façamos em pedaços suas correntes, lancemos de nós suas algemas. Você vê? Ele está trabalhando a mesma ideia do verso 1, embora utilizando palavras diferentes, mas ele está trabalhando a mesma ideia do verso 1. Agora olha, porque ele diz assim: os povos tramam em vão, no verso 1. Aí, a partir do verso 6, ele vai trabalhar tudo isso. Eu mesmo estabelecerei o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. E ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e darei as nações como herança, e os confins da terra a tua propriedade. Aí veja que ele vai trabalhar a ideia: por mais que os reis da terra tramam, toda a trama deles será em vão. Porque quem que está levantando as nações e os escolhidos é Deus. Então, os reis da terra não têm o poder de impedir o que Deus está querendo fazer. Uau, olha que precioso, que lição, gente. Que lição maravilhosa nesse Salmo 2. Ele começa dizendo assim: as nações estão em guerra, mas tudo isso é em vão. Porque quem tem o controle final é Deus. E aí ele vai trabalhar toda essa ideia. Então, gênero literário, o primeiro deles, é sinônimo. E aí, você vai encontrar isso, gente, em muitos salmos que você estiver lendo. Veja que hoje sua visão está abrindo sobre os salmos, ok? Quando você lê um salmo, agora você vai lembrar do que eu estou te falando. Outra forma literária dentro da poesia que existe, antitética. O que é isso? É quando você tem a primeira linha do salmo, o primeiro versículo do salmo, e o restante do salmo, ele apresenta uma ideia contrária ao primeiro versículo. Então, ele está sendo contrário a tudo que foi apresentado. Nós temos isso no Salmo 1. O Salmo 1 diz assim: como é feliz aquele que não segue o caminho dos ímpios, nem anda no caminho dos pecadores. Qual é a ideia que ele apresentou? A felicidade de alguém que não anda no caminho dos ímpios, nem no caminho dos pecadores. Aí você olha o verso 2. Ao contrário, ele apresenta uma ideia contrária. Como que é chamado isso de forma técnica? Antitética, ok? Ele apresenta uma ideia contrária. Aí você vai ver o verso 6. Pois o Senhor aprova o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios é destruição. Então você vai encontrar isso muito também no livro dos Salmos, ok? A forma poética, ela também apresenta esse sistema, em que a primeira linha,
ela te dá um conceito, mas o restante dos versículos, ele vai ser contrário àquela primeira linha. Isso é chamado poesia antitética, ok? Nós vamos ter também, dentro do gênero literário poético, o climático. O que é isso? É a ideia de a primeira linha te apresentar um conceito. E as demais linhas ou os demais versículos, eles te apresentarem novos conceitos dentro daquele primeiro. Aí, eu queria fazer um desafio com você, você está com a tua Bíblia, olha o Salmo 29, verso 1, que isso vai ficar muito claro para você. Olha o Salmo 29, verso 1, ele diz assim: atribuam ao Senhor os seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força. De quem que ele está falando? Dos anjos, dos seres celestiais. E ele está dizendo, os seres celestiais louvem a Deus, os seres celestiais atribuem a Deus a adoração, os seres celestiais glorifiquem a Deus. Olha no verso 2 que ele vai te dar um novo conceito. E aí ele diz assim, atribuam ao Senhor glória, que o seu nome merece. Adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. Se a primeira adoração está acontecendo no céu, a ideia da segunda, ele está trazendo um novo conceito e dizendo assim, na terra, no santuário, os homens adorem a Deus, os homens glorifiquem a Deus, os homens exaltem a Deus. E aí a cada verso ele vai te trazendo um novo conceito, uma nova ideia, dentro daquela primeira que foi apresentada, da adoração. Aí olha o verso 3. A voz do Senhor ressoa sobre as águas, o Deus da glória troveja. O Senhor troveja sobre muitas águas. Veja, ele começou dizendo, os céus adoram. Aí ele foi para o segundo, a terra adora, um novo conceito. Os homens adoram. Aí ele foi para o terceiro, a natureza adora a Deus. Uou, meu irmão, isso precisava ficar no nosso coração. Os céus adoram, os homens adoram. A natureza adora. Quem, pois, ficará sem adorar o Supremo Criador de todas as coisas? Entenda hoje não só como uma aula, mas um convite do Salmo 29, Deus dizendo assim para nós, venham a mim, venham todos a mim, a natureza, venham os homens, venham os seres, venham as criações, venham todos e me adorem. Aleluia! Aleluia, 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 aleluia. Aí olha o verso 4, só para te mostrar essa forma literária climática, em que cada linha ele está te acrescentando um conceito, ele está te acrescentando uma informação. Aí olha aqui, o verso 4 que ele diz assim, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa. Então veja, no céu há adoração, os homens o adoram, a natureza o adora. Mas por que tudo isso acontece? Porque Deus é poderoso, a voz dele é poderosa. Veja que ele te acrescentou uma nova informação. Então isso, você vê como o livro de Salmos é precioso? Vê como o livro de Salmos é precioso? Aí ele vai para o verso 5. A voz quebra os cedros, o poder de Deus manifesta, o Senhor despedaça o cedro do líbano. Enfim, então meu irmão, quando você estiver estudando o livro de Salmos, a partir de hoje, com essa visão que você está recebendo, olha, a primeira linha apresentou uma ideia, as outras linhas estão trabalhando a mesma ideia, isso é um salmo de forma sinônimo. A primeira linha apresentou uma ideia, as outras linhas estão apresentando algo contrário, antitético. A primeira linha apresentou uma ideia, a segunda linha apresentou um conceito maior do que a primeira linha fala. A terceira, um conceito maior ainda, salmo climático. Também nós vamos ter os salmos precatórios, ok? Que são aqueles salmos de juízo, de correção, quando Deus disciplina seus filhos. E os salmos que se utilizam como figura de linguagem. Então, eu vou repetir para que você guarde as formas literárias de como os salmos eles são apresentados. Primeiro, de forma sinônima. Segundo, antitética. Terceiro, climática. Quarto, precatório, salmos de juízo. E quinto, emblemáticos, ok? Agora, bora trabalhar mais um pouco sobre o livro de Salmos? Eu comecei falando para vocês de Salmos, mostrei todo o compêndio da Bíblia, mostrei o gênero literário que ele tem. Agora eu queria falar com vocês sobre o nome Salmos. A palavra Salmos, na língua hebraica, ela significa terrilim. Terrilim significa cântico de louvor. Escreve isso, pelo amor de Deus. Terrilim, Tehillim.
Terrilim, porque o H tem som de R. Terrilim significa cântico de louvor. Por quê? Porque, irmão, cantar, qualquer um canta. O que é cantar? É a voz que sai da boca. Só que por ser um livro especialmente de música, ele está dizendo, ele não pode ser cantado. Ele precisa ser composto por louvor. Qual é a diferença? A música e a canção saem da boca. O louvor sai do fundo do coração. Uou! Sabe o que só o nome dos salmos me ensina? Deus não aceita canções por canções. Deus aceita canções que saem do coração, rasga a garganta, queima a garganta e ecoa por toda a eternidade. Salmo significa cântico de louvor. Agora, os salmos, na língua grega, escreve aqui para mim, pelo amor de Deus, vai compartilhando essas informações, vai escrevendo aqui, porque vocês estão recebendo uma visão sobre o livro de Salmos hoje. Terrilim, cântico de louvor. Na língua grega, o nome Salmos vem da palavra psalmos, psalmos, P-S-A-L-M-O-S, psalmos, que significa cântico de louvor acompanhado por um instrumento de corda. É a partir daí, então, que a gente começa a entender que a música, ela sai do coração, ela sai pela boca, mas também ela pode ser tocada, ela pode ser acompanhada, e tudo isso é uma forma de adoração a Deus. Pegou aí o nome dos Salmos? Glória a Jesus Cristo, glória a Jesus Cristo. Então, meu irmão, só da gente observar o nome de Salmos, já fica uma grande lição para nós. Qual é a grande lição que a gente tem? Como deve ser a nossa adoração a Deus? Porque o livro de Salmos é um grande volume de adoração. Como deve ser a nossa adoração a Deus? Algo que sai do coração, queima a nossa garganta, ecoa pela nossa boca e vai para os céus em forma de louvor e glórias ao nome de Jesus, ok? Lembrando que nós estamos fazendo um panorama de salmos, então você já entendeu o gênero literário, você já entendeu o nome do livro, você já entendeu em que bloco da Bíblia ele está, que é o bloco dos livros poéticos. Agora eu queria também apresentar para vocês os autores do livro de Salmos. Por quê? Porque são 150 salmos. Diferente dos outros livros da Bíblia, por exemplo, Daniel. Quem que escreveu o livro de Daniel? O próprio Daniel. Quem que escreveu o livro de Ezequiel? O próprio Ezequiel. Quem que escreveu o Pentateuco? Moisés. Quando nós chegamos no livro dos Salmos, irmão, nós vamos ter vários autores. Entre eles, nós vamos ter Davi, que escreveu aproximadamente, ok? Esse número ainda não é 100% certo, porque alguns salmos são atribuídos a Davi, outros são atribuídos a outras pessoas, mas os estudiosos têm dúvida ali se realmente foi a outra pessoa ou Davi que escreveu. Então, a grande maioria dos salmos foram compostos por Davi, ao total de 73 deles. 73 salmos escritos por Davi. Ok? Aí nós vamos ter Salmos de Salomão. Salomão escreveu salmos também, irmão. Nós vamos ter o Salmo 71 e o 126, que possivelmente tenham sido escritos por Salomão. Moisés escreveu o salmo, ok? 89 e 90. Foi Moisés que escreveu. Remã, que era um músico, também escreveu o Salmo 87. Etan, que também escreveu o salmo. Asaf, irmãos, o conhecido Asaf, também escreveu muitos salmos, ok? Se você pegar do 72 ao 82, todos são salmos compostos por Asaf, incluindo o 49, que também Asaf escreveu. Os filhos de Coré, lembra quando Davi ele vai fazer um turno de 24 horas de adoração? Lá estão os filhos de Coré, e os filhos de Coré comporam salmos também, foram usados pelo Espírito Santo. Tá legal? Então, dentro dos autores do livro de Salmo, mais uma informação para adicionar à sua coletânea de informações, mais uma informação. Salomão escreveu, Moisés escreveu, Remã, Etan, Asaf, Coré e Davi também escreveram. Então o livro de Salmos não é composto por uma única pessoa, são compostos por várias pessoas, ok? Mais uma informação para te adicionar aí. A data em que os salmos foram compostos. Quando que esse livro todo foi composto? E, gente, é
apresentado uma possível data de aproximadamente 1000 anos para que todo o livro de Salmo fosse escrito. Te explico isso e te faço entender. Por quê? Olha como Deus é lindo, cara. Olha como Deus é perfeito. Mais de 1000 anos, pessoas diferentes escrevendo e de repente nasce o livro dos Salmos. Por quê? Porque embora os homens escreveram, o autor final era Deus. Então Deus sabia onde estava cada parte e Deus decidiu juntar tudo isso. Mais uma vez Deus prova que Ele é o Senhor da história e que Ele tem um controle de todas as coisas. Ah, você poderia estar dando um glória a Deus aí. Aleluia. Porque se Moisés escreveu um salmo, Moisés ele está ali em 1440, 1400, ok? Se o Salmo 137, que fala do cativeiro babilônico, foi narrado depois do cativeiro, o cativeiro babilônico terminou no ano 535. Então, de 1400 até 535 ali, mais ou menos, nós vamos ter aí quase 1000 anos, 900 e poucos anos. Então, estima-se que o livro de Salmos foi compilado todo esse tempo. Demorou 1000 anos para que esse salmo fosse compilado. Diga-se de nota, já ouviram falar sobre os achados do Mar Morto, os achados de Qumran? Os achados de Qumran são pastores beduínos que estão indo procurar suas ovelhas perdidas. De repente, eles imaginam que as ovelhas tinham entrado dentro de uma caverna. Eles jogam uma pedra naquela caverna para ver se a ovelha estava lá e corria. Quando eles jogaram uma pedra, eles escutaram barulhos de uma lata, de uma garrafa. Então, eles correram, pegaram lanterna e entraram nessa caverna. Quando eles entraram nessa caverna, eles viram vários rolos escritos dentro de garrafas. Quando eles tiraram esses rolos, lá estava uma cópia do livro de Isaías, uma cópia do livro de Salmos e uma cópia de boa parte dos livros do Antigo Testamento. Mais uma vez, provando que essa Bíblia é real e verdadeira e que várias pessoas a copiaram. Então, quando eles encontraram, esses pastores beduínos encontraram esses escritos do Mar Morto, e aqui eu te dou uma dica, eu não tenho como falar disso em uma aula, vai lá no YouTube, pesquisa sobre os achados do Mar Morto, os achados de Qumran. E aí, aqueles pastores encontraram o livro de Salmos, escritos sobre o livro de Salmos. Então, se eles encontraram nessa época, ali no período interbíblico, possivelmente os salmos já tinham sido escritos. Daí, então, nós mais uma vez confirmamos que até o ano 535, os salmos já estavam compilados, já estavam escritos. Aproximadamente, então, 1000 anos que durou para que tudo isso fosse escrito, ok? Agora vamos entender mais uma dinâmica. Então, olha, vocês entenderam data, nós já entendemos autoria, entendemos uma série de coisas sobre o livro de Salmos. Propósito do livro de Salmos. Gente, vamos lá. Vamos lá que eu preciso falar com vocês também sobre os propósitos do livro de Salmos. Primeiro propósito do livro de Salmos, se você estiver anotando isso aqui, irmão, você não pode deixar passar. Inspiração, adoração ao Deus Todo-Poderoso e Senhor dos céus e da terra. Irmão, você pode pegar salmos aqui que você vai encontrar, tá? Dentro daquela forma literária que eu já expliquei para vocês, você vai encontrar os salmos sempre conduzindo as pessoas a louvarem a Deus, a adorarem a Deus, a bendizerem a Deus. Essa é uma das formas, é um dos propósitos dos salmos, a condução da adoração. Segundo propósito do livro dos Salmos, anote, pelo amor de Deus, isso. Segundo propósito do livro dos Salmos é mostrar que todas as pessoas têm os seus lados sentimentais e afetivos. Por exemplo, você pega o Salmo de Davi, em que ele vai dizer, porque está abatida a minha alma, porque está triste dentro de mim, porque se perturba. Espera em Deus. O que esse salmo está mostrando? Que as pessoas têm emoções, têm sentimentos, que as pessoas têm tristezas, têm lutas diárias, que nem todo dia dá para estar 100%. Então, os salmos, as pessoas criam uma certa empatia muito grande com o salmo, porque o salmo não tem preocupação em mostrar esse lado humano. Ele mostra como as pessoas choram, como as pessoas sorriem, como as pessoas precisam se arrepender, como as pessoas precisam se converter a Deus, como nós precisamos depender de Deus. Então, os salmos, eles mostram tudo isso para nós, ok? Por isso que as pessoas têm essa empatia com Deus. Então, primeiro propósito dos salmos, conduzir as pessoas a adorarem ao Criador. Segundo propósito, mostrar que as pessoas têm seus lados humanos. Terceiro propósito do livro dos salmos
é mostrar que Deus está acessível e que Deus não abandonou seu povo. Exemplo, Salmo 23. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Ele me guiará, Ele me conduzirá, Ele me levará. Isso vai em contradição com teorias do mundo, que dizem que Deus deu corda e abandonou o mundo. O Salmo 23, ele diz assim, nananina não. Inclusive o livro de Salmos num todo, ele diz nananina não. Deus não abandonou seus filhos, Deus não abandonou sua igreja, mas Deus continua sendo nosso pastor, Deus continua nos conduzindo, Deus continua nos levando, Ele continua sendo aquele que nos guia, Ele continua sendo aquele que nos ama, Ele continua sendo aquele que nos protege. Isso está tudo no livro de Salmos. Então, por que as pessoas têm uma empatia muito grande com os salmos? Primeiro, porque há uma condução para a adoração ao Criador, e todo ser humano tem necessidade disso. Porque as pessoas têm uma empatia com o salmo, porque o salmo mostra o lado humano das pessoas. Porque as pessoas têm uma empatia com os salmos, porque os salmos mostram que o Senhor, Criador de todas as coisas, é transcendente e imanente. Ele é tão grande, mas ao mesmo tempo ele está acompanhando cada filho seu. Amém ou não amém? Glória a Jesus, glória a Jesus. Agora, irmão, mais uma informação preciosa. Vocês perceberam que eu estou jogando as informações, estou dando. Por quê? Porque eu quero que tua visão se abra sobre o livro de Salmos, ok? Então eu não vou ficar preso em uma visão e trabalhando essa visão. Eu vou tentar mostrar para vocês todo um panorama desse livro, tá legal? Agora, algo muito interessante também é que o livro dos Salmos, na tradição judaica, ele não é livro. Ele é um inário. Por quê? Porque os judeus não leem salmos. Os judeus cantam salmos. Então, por isso, na tradição judaica, eles não falam verso. Salmo, capítulo 1, versículo 2. Na tradição judaica, eles falam Salmo 1, primeira estrofe, segunda estrofe, e assim sucessivamente. Porque eles cantam os salmos. Nós, todavia, entretanto, não cantamos, nós lemos. Por isso nós falamos capítulo, por isso nós falamos versículo, e por isso nós recitamos os salmos. Mas pastor, eu queria cantar, não tem problema, pega qualquer salmo, irmão. Abre a tua boca e comece a louvar a Deus. Porque você está fazendo nada diferente do que os judeus fazem. Os judeus cantam o livro dos salmos. Na onde eles cantam? Nas ruas, nas casas e nos eventos e nas festividades. Por exemplo, festa da Páscoa, eles cantam o Salmo do Halel. Por exemplo, na peregrinação, existe os Salmos da peregrinação, que eu vou falar já já um pouquinho também. Eles cantam os Salmos. Então, eles fazem dos Salmos um momento de adoração a Deus. Adoração cantada, tá? Porque existe a adoração que a gente tem com o nosso trabalho e existe a adoração diversa. Eles fazem uma adoração com a boca, com o coração, enaltecendo ao Senhor Jesus. Legal? Agora, irmão, vamos entender também outra parte muito interessante sobre o livro de Salmos. Gente, cara, uma aula que vocês estão tendo aqui, um panorama desse livro aqui é muito especial. E te aconselho, reveja essa aula, refaça as anotações, acrescente as informações, porque é muito especial e vai te acrescentar muito sobre o livro de Salmos, ok? Outro detalhe é que os 150 salmos, olha isso, os 150 salmos, eles estão divididos em 5 grupos. O primeiro grupo dos salmos, ele vai do Salmo 1 ao Salmo 41. E esse é chamado Salmos de Yahvé, ou Yahvé é o tetragrama, YHWH, em que eles falam que é o nome de Deus. Salmo de Yahvé, Salmo do Senhor Deus. E esse salmo, eles têm um tema muito frequente. O tema é, precisamos confiar em Deus nas dificuldades. Se você for ler, tirando o Salmo 1, que é a apresentação, é o prólogo de entrada para o livro dos Salmos, mas se você começar a ler a partir do Salmo 2, você vai encontrar essa realidade. Do 2 ao 41, o que você vai encontrar? Nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos colocar nossa fé em Deus. Nós precisamos colocar nossa dependência em Deus. Vou te dar um exemplo de um salmo que está nesse bloco. Do Salmo 1 ao Salmo 41, que é o Salmo 23. Olha esse salmo. O Senhor é meu pastor. De nada terei falta. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Guia-me mansamente às águas tranquilas.
O que esse salmo está me apresentando? Confia em Deus. Ele é o teu pastor. Ele é quem guarda você, Ele é quem cuida da tua casa, Ele é quem cuida da tua família. Pastor, eu tenho um desafio novo diante de mim, confia em Deus. Vá para o teu desafio de cabeça erguida. Pastor, eu preciso tomar uma atitude nova. Cara, ore a Deus, confie em Deus para tomar essa decisão. Sabe, salmos de confiança em Deus. A segunda divisão do livro de Salmos, ela está do Salmo 42 ao Salmo 71. Estes, do 42 ao 71, uma parte deles, nós vamos ter um amor apaixonado pelo templo de Deus, que é o Salmo 41 a 48. Do Salmo 42 ao 48, nós vamos ter um amor apaixonado por Deus, pelo templo, por buscar a casa de Deus. O Salmo 42, por exemplo, diz assim: como a corça anseia por águas, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Eu quero te buscar, eu quero te amar, eu quero estar em tua presença. Então, o primeiro bloco é confia em Deus. O segundo bloco, a primeira parte do segundo bloco é: Senhor, eu desejo estar na sua presença, eu desejo te amar, eu desejo te buscar, eu desejo te louvar, eu desejo te glorificar, ok? E aí nós vamos ter os salmos dentro do segundo bloco, que vai do 42 ao 71. Nós vamos ter do Salmo 50 ao 71, que são os salmos davídicos, que são os salmos que são apresentados para um coração ou para uma oração a Deus. Nós chamamos esses salmos de oração. Te faço um desafio agora. Abra depois na tua Bíblia, a tua casa, onde você estiver, e olha do Salmo 50 ao Salmo 71. Você vai encontrar sempre na primeira linha: estou orando, estou clamando, estou de joelho, Senhor, tem misericórdia, porque são salmos de oração. Esses salmos, no mundo cristão, de quem conseguiu compreender isso, são chamados salmos devocionais. São pessoas que pegam exatamente esses salmos e elas vão orar e elas começam a orar esses salmos. Por exemplo, o Salmo 51 é o salmo da oração de Davi. Senhor, tem misericórdia de mim. Embora ele esteja confessando um pecado, mas ele fala algo muito lindo: Deus, retira tudo de mim, mas não retira teu espírito. Dá-me de novo o prazer da alegria da salvação. Renova a minha vida, Espírito Santo. Então, são salmos de oração. Isso no segundo bloco. Primeiro bloco, Salmo 1 a 41. Segundo bloco, Salmo 42 ao 71. Daí, nós vamos para o terceiro bloco, que vai do Salmo 72 ao 88, que são chamados salmos de Asaf. Os salmos de Asaf começam com dúvida, mas depois termina com resposta. É quando Asaf diz assim: Senhor, eu olhei para o ímpio e quase que me desviei. E aí ele chega a uma conclusão: eu preciso confiar somente no Senhor. Depois nós vamos para o quarto bloco, que vai do 89 ao 105, que são chamados salmos iavistas, ou salmos de Iavé, né? Esses salmos, eles trazem uma ideia do exilado, daqueles que são libertos, daqueles que vão amar a Deus, ok? Eles falam muito da questão indivíduos, das pessoas, amém? Por exemplo, o Salmo 92, verso 5, que diz assim: Tu me alegras, Senhor, com teus feitos, as obras das suas mãos levam-me a cantar a alegria do Senhor. E por último, nós teremos o quinto bloco, que vai do Salmo 106 ao Salmo 150. Dentro desse bloco, nós vamos ter os salmos do Halel. O que são os salmos do Halel? São os salmos que eram cantados nas festas judaicas. E também nós vamos ter os salmos da peregrinação, que são chamados salmos do degrau, que eram os salmos em que eles iam, por exemplo, para a Páscoa. Então eles iam cantando até chegar em Jerusalém. Esses salmos, eles vão do 120 ao 129, ok? São chamados salmos de degrau, ok? Então, pegou um pouco essa divisão, te aconselho, volta à aula um pouquinho, reveja essa divisão, que são 5 blocos em que estão os salmos. Para a gente já começar a partir para o nosso final do panorama dessa aula, existem também os salmos que são chamados salmos messiânicos. São aqueles salmos que apresentam Jesus, ok? São aqueles salmos que falam sobre Jesus. Por exemplo, Salmo 2 fala de Jesus, Salmo 8 fala de Jesus, e enfim, Salmo 22, depois dê uma consultada no Google e diz quais são os salmos messiânicos. Estuda esses salmos e você vai ver que eles sempre apontam para Jesus Cristo. Amém? Glória a Jesus. Agora, gente, só
para acrescentar a vocês também, os salmos falam também sobre o caráter de Deus, apresentando um Deus santo, um Deus eterno, um Deus imutável, um Deus acessível, um Deus justo, ok? Os usos diários dos salmos. Os salmos são usados, e Lutero afirmou isso muito bem. Lutero disse que os salmos, eles são tão especiais. Eu vou ler a frase de Lutero, aleluia, porque ele diz assim: os salmos são uma Bíblia em miniatura, porque eles servem de devoção, doutrina, ensino e nos ensinam a viver a vida cristã. Essa é a frase de Lutero, aleluia. E por isso, irmão, a maior citação dos livros do Antigo Testamento no Novo é dos Salmos. O Novo Testamento, o livro mais recitado no Novo Testamento são os Salmos, ok? E todos os estudiosos concordam com isso. E o livro dos Salmos é usado muito para devocionais. Amém? Glória a Deus. Eu queria agora terminar com vocês apresentando, deixa eu achar aqui, algumas curiosidades sobre o livro de Salmos, ok? Algumas curiosidades. E a gente já encerra essa aula com esse panorama do livro dos Salmos. Eu acredito que alguma coisa foi acrescentada à sua vida. Primeira curiosidade é que Salmo é o maior livro da Bíblia, ok? Não tem nenhum outro tão grande quanto o livro de Salmos. Segunda curiosidade é o livro que mais tem autor da Bíblia. Todo o restante normalmente é um ou dois. O livro de Salmos tem uma série de autores. Terceira curiosidade é o livro que mais tempo levou para ser escrito. É o livro de Salmos. Quarta curiosidade, o Salmo 117 é exatamente o meio da Bíblia. A divisão do meio da Bíblia está nos Salmos. O Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia. Agora, o que eu queria encerrar com vocês essa aula é te convidar a abrir tua Bíblia comigo no Salmo 119. Você já ouviu falar, dentro da língua hebraica, uma coisa chamada acróstico? Dentro do alfabeto hebraico, nós vamos ter, por exemplo, no alfabeto português, A, B, C, D e etc. No alfabeto hebraico não é diferente. Só que no alfabeto hebraico, cada letra, ela significa uma palavra. Cada letra, ela tem um sentido. Então, se eu falo A na língua hebraica, esse A significa alguma coisa. Não é só um A para fazer um conjunto de sílabas para compor uma palavra. O próprio A, ele já é uma palavra. Se você olhar o Salmo 119, a cada 8 versículos, ele aparece um nome. Você vai ver o primeiro nome que aparece lá é Aleph, o segundo nome é Beit, o segundo nome é Gimel. Tudo isso são letras do alfabeto hebraico. O Aleph, ele é como se fosse a letra A, tá? O Beit é como se fosse a letra B. O Gimel é como se fosse a letra G. O Dalet é como se fosse a letra D. Agora, deixa eu te explicar aqui. Se cada letra na língua hebraica, ela traz uma representação de uma palavra, o que o Aleph significa? Olha que precioso que é isso, gente. Olha que precioso. Aqui, olhando o Salmo 119, você faz um curso de hebraico de graça. Olha que precioso. Aleph, o acróstico Aleph significa mundo. E olha como que começa o Salmo 119, verso 1. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis. Veja, a ideia não é uma pessoa, nem uma cidade, nem uma nação. A ideia é como são felizes em todo o mundo aqueles que andam na presença do Senhor. Por isso, o Aleph, mundo. Olha o segundo exemplo, Beit. Beit significa casa. Aí ele diz assim: como pode o jovem manter pura sua conduta? Vivendo de acordo com a palavra de Deus. Na onde? Na casa de Deus, na casa dos pais, buscando conhecimento, buscando informação. Olha que precioso. O Gimel, ele dá uma ideia de camelo. E olha que precioso, o Salmo 119, verso 17. Trata com bondade o teu servo, para que eu viva e obedeça a tua palavra.
Se ele traz uma ideia de camelo, e o camelo naquela época era um transporte de carga, ele está dizendo mais ou menos isso: olha, não põe uma carga excessiva sobre o teu servo, para que o teu servo possa caminhar, viver e andar. Gimel é essa a ideia. Agora eu vou só citar o restante. Se você tiver uma caneta, vai anotando aí. A próxima palavra é Dalet. Dalet significa porta ou ficar perto. Esses dois significados cabem para o acóstico Dalet. Também tem o Re. Re significa ensinar, ter um bem maior. E também significa janela. Aí tem o Vav. Vav significa prego ou inclusive. Aí você olha o verso 41. Que o teu amor alcance-me, Senhor, e a tua salvação segundo a tua promessa. É como se ele estivesse dizendo, inclusive, Senhor, que o teu amor me alcance, que eu possa viver a sua promessa. Aí você vai lá para o Zain. Zain significa centro, ou cetro, ou arma. Ele traz uma ideia de guerra, mas ao mesmo tempo ele significa memória. E aí, olha o que diz o verso. Lembra-te da tua palavra, Senhor. Ou seja, Deus, traz memória a tua palavra sobre o que o Senhor disse para o teu servo. Olha que precioso, gente. Aí você vai ter o ret. O ret, ele traz uma ideia de território. Ele traz uma ideia de cerca. E aí ele fala de herança no versículo. Daí, você vai para o verso 65 e ao tet, que significa o bem. Deus é bom. Aí você vai para o Yud significa parte ou significa mão. Daí você vai, eu estou te falando, vai anotando isso aí, pelo amor de Deus, a informação. Kaf significa palma. Lamed, que é o próximo. Lamed significa chicote, imutável. Men significa água. E Nun significa alma, vem de Nefesh, Nun significa alma. Aí você tem o Samek, que significa suporte ou lidar com o inimigo. Zain, aí significa olhos, segurança. P, significa boca. Tsed, anzol. E aí, gente, nós vamos indo para o Kof, agulha. Resh, cabeça. Shin, que significa dente ou equilibrado. Tal, que significa ouve-me, ouve-me. E aí nós acabamos. Ok? Então, muito preciosa essa informação do Salmo 119 também, porque o próprio título, ele está sugerindo tudo que vai ser dito logo em seguida. Ok? E creio que foi muito especial e que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que tudo que você pegou aqui, coloque em um papel, escreva tudo. E, gente, esse processo de panorama de um livro, isso é decoreba mesmo. Você vai ter que rever, rever, até que você decore todas essas informações, ou que pelo menos isso te abra os olhos para você conseguir ler o livro de forma muito mais saudável. Então, lembrando que nas próximas segunda-feiras nós teremos aulas específicas sobre os capítulos de Salmos, ou, se alguém deseja cantar, os números de Salmos, e aí os professores vão destrinchar os Salmos, trazendo a história, trazendo tudo que está contido lá. Hoje foi mais uma visão geral sobre esse livro, e eu creio que o Espírito Santo ministrou teu coração e ministrou tua vida. Que Deus te abençoe. Foi um prazer e uma alegria de todo o meu espírito poder estar com vocês, poder estar somando, acrescentando. Se houve dúvidas, bota aqui no chat. Nós certamente tiraremos suas dúvidas. Que Deus te abençoe, te guarde e te dê uma segunda-feira de paz. Vamos orar? Bom Deus e bom Pai, obrigado por esse tempo, obrigado por essa tarde. Senhor, que tua palavra, Pai, cada vez mais ganhe vida, através do entendimento, do conhecimento, através da informação, Pai. A Ti, Espírito Santo, para todo tempo e todo tempo seja glória, honra e louvor. Pai, abençoa meus irmãos que estão do outro lado dessa terra, dessa tela, a família, Senhor, a casa, a história, o ministério, Senhor, de cada um deles, Pai, para a glória do Teu nome santo, Deus. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, meus irmãos.